esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os pastores foram às pressas a Belém e encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Tendo-o visto, contaram o que lhes fora dito sobre o menino. E todos os que ouviram os pastores ficaram maravilhados com aquilo que o contavam. Quanto a Maria, guardava todos esses fatos e meditava sobre eles em seu coração. Os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, conforme lhes tinha sido dito. Quando se completaram os 8 dias para a circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus, como fora chamado pelo anjo antes de ser concebido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido diácono Márcio, prezada comunidade, você, meu irmão, minha irmã que está em casa, no seio da família, na sua igreja doméstica, no primeiro dia do ano. Nosso pensamento no primeiro dia do ano, reconhecer Maria como sendo a mãe de Deus, nossa mãe, a quem nós vamos entregar todas as nossas intenções, as nossas preocupações. Quando a comunidade cristã estava se estabelecendo, tendo ouvido o Evangelho, guardado no coração e transformado em atitude, então nasce a comunidade dos cristãos. São Paulo, ele representa muito bem esta comunidade. Ele evangeliza. É São Paulo quem evangeliza muitas comunidades, funda comunidades. Na região da Galácia, São Paulo então passa por lá, faz muitas amizades e o texto da segunda leitura de hoje é da carta de São Paulo aos Gálatas. Não é somente uma comunidade, por isso que diz aos Gálatas, porque é um conjunto de comunidades naquela região da Ásia Menor. E o que é que São Paulo afirma para eles naquele tempo e para nós hoje? Que quando se completou o tempo previsto, Deus então enviou o seu filho, nascido de uma mulher. Essa era a catequese básica da evangelização de São Paulo. Quando se completou o tempo, meus irmãos, a gente imagina ele fazendo essa catequese muito livre. Quando se completou o tempo, Deus enviou o seu filho ao mundo e ele nasceu de uma mulher, nascido sujeito à lei, a fim de resgatar os que eram sujeitos à lei. Quem eram os sujeitos à lei? Os que se submetiam à lei, os judeus. Os judeus. Quando São Paulo escreve essa carta, os judeus já tinham rejeitado Jesus. Até hoje os judeus esperam Jesus, esperam o Cristo, aliás, o Messias, porque eles não aceitam Jesus como sendo o Messias enviado do Pai. Aceitam como sendo um grande profeta, têm um respeito muito grande por Jesus, mas ainda estão esperando o Messias. Para nós cristãos, o tempo zerou. O tempo zerou. É tanto que hoje a gente começa mais um ano dentro dessa sequência. Para o calendário dos judeus, o calendário dos judeus não é igual ao nosso calendário. Eles estão no ano 5.700 e alguma coisa. Eles não pararam o tempo. Então, nós zeramos com o nascimento de Jesus. Então, ele nasceu de uma mulher segundo a lei, para resgatar os que eram sujeitos à lei e para que todos recebêssemos a filiação adotiva.
Pelo Filho, todos nós nos tornamos filhos. E na catequese básica de São Paulo, ele vai dizer: e se nós somos filhos, nós recebemos no nosso coração o Espírito Santo, que também possibilita a gente a chamar a Deus de papai. Abá, ó Pai. Assim, já não és mais escravo, mas agora todos somos criaturas livres. Se és filhos, és também herdeiro. Tudo isso por graça de Deus. Então, no primeiro dia do ano, a igreja nos apresenta, nos reafirma: nós somos filhos de Deus, e se somos filhos, nós somos herdeiros. Nós temos uma mãe, é Maria, e a ela nós entregamos hoje toda a nossa confiança, todo o carinho, toda a nossa devoção. Somos herdeiros. No Filho todos nós nos tornamos filhos. Pensemos nisso, e quando por causa dos problemas do mundo, os problemas da vida, a gente quiser se diminuir, a gente se quiser ficar lá para baixo e dizer que a gente não é nada, que a gente não vale nada, nunca vamos dizer isso. Só a gente pensar: nós somos filhos de Deus. Isso já basta. Nós somos filhos de Deus. Nós temos, a mãe de Deus é nossa mãe. E foi o próprio Filho que estabeleceu isso. Ao pé da cruz ele disse: filho, eis aí a tua mãe. Mulher, eis aí o teu filho. Entregando toda a humanidade então ao Filho, à mãe representada naquele apóstolo que estava ao pé da cruz. Então, no primeiro dia da semana, nós também vamos voltar cheios de fé e de confiança, assim como os pastores. Os pastores foram os primeiros que visitaram. Vale lembrar o seguinte: Deus se fez carne e habitou entre nós, ou seja, o dono do mundo, o Criador. Mas quando ele nasceu, ele não teve onde nascer. Ofereceram então uma estrebaria. E no Natal a gente celebra exatamente este momento dramático da divindade que se misturou tão profundamente na humanidade, com a humanidade que se submeteu à pobreza total, como ainda hoje nós temos muito mais da metade do mundo vivenciando numa pobreza total. As primeiras visitas que o menino Jesus, o menino Deus recebeu, nós já sabemos, foram os pastores. Eram pobres, eram marginalizados, passavam a noite inteira cuidando dos rebanhos. Foram eles que acolheram os mensageiros do céu, os anjos, e receberam a grande notícia: eis que eu vos trago uma grande notícia, nasceu hoje para vocês o Salvador. Onde é que ele está? Está numa estrebaria. Os pastores conheciam bem esses lugares, foram lá naquele lugar e encontraram conforme o anjo havia dito. Os pastores, na sua simplicidade, foram contagiados pelo encanto do menino e eles saíram então falando do que eles viram e do que eles ouviram. Nós também estamos hoje na Gruta de Belém, ouvindo, vendo e ouvindo, e vamos sair daqui testemunhando a nossa fé. Somos filhos de Deus, porque no Filho todos nós nos tornamos filhos. Ora, se somos filhos, somos irmãos. E o Papa Francisco tem lembrado isso constantemente. Quero lembrar à humanidade que todos nós somos irmãos. Existe uma fraternidade universal. Deus é nosso Pai e todos nós somos irmãos. Quero lembrar aqui que o mundo será melhor quando a gente se tratar com mais respeito. Quando a gente se tratar como irmão, olhar para o outro e reconhecer que o outro é o nosso irmão. Antes de tudo isso, nós já temos que respeitar, porque nós fomos feitos à imagem e à semelhança de nosso Deus. Então, o outro é terra sagrada.
Então, que neste primeiro dia do ano, vamos pedir bênçãos e graças, como diz o refrão hoje do Salmo, que Deus nos dê a sua graça e sua bênção. É o que nós queremos no dia de hoje. O resto do ano todo, nós vamos viver com essa graça e com esta bênção que nós recebemos no dia de hoje. Que Deus nos ajude. Nós já sabemos que Deus não nos abandona. Eu estarei convosco todos os dias até o final dos tempos, disse Jesus. É o Emanuel, o Deus conosco. Então nós temos todas essas garantias para nos manter mais tranquilos e vencermos então as dificuldades, que elas vêm e não são poucas. E tem gente que quando sai de uma dificuldade já vem outra, e daqui a pouco já vem outra, e a pessoa diz assim: ainda bem que eu tenho fé, ainda bem que eu tenho fé, porque se eu não tivesse eu já teria desistido. A fé nos sustenta. Aconteça o que acontecer, não percamos a fé, porque a fé é o nosso esteio, a fé é a nossa âncora, é uma das âncoras que nós temos na hora que o barco quer virar. É a fé que sustenta a vida da gente. Que cada um agora entregue a sua vida, a sua família do jeito que ela está. Os propósitos que nós fizemos neste primeiro dia do ano, e vamos acolher a graça e a bênção de nosso Senhor. Fiquemos agora todos de pé, professemos juntos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,